Olá pessoal, bom dia. Hoje eu quero explicar para vocês detalhadamente como funciona a parte elétrica do trailer. Não a externa, a sinalização, mas sim a parte interna, baterias, inversores, carregadores e também tirar as dúvidas aí sobre o painel solar. Vamos lá então ver como que tudo isso funciona? Bem, do painel solar, a energia vem para esse dispositivo que é chamado de controlador de carga, tá? Existem dois tipos, existe o MPPT e existe o PWM. Esse daqui é um PWM, só que é sacanagem do chinês que eles botaram o nome dele de MPPT, mas o produto ele funciona com o sistema PWM, tá? Lembrem disso aqui, porque depois eu vou dar uma dica para vocês aí, para quando vocês forem comprar, para não cair nessa mentira aqui, ó, que eu caí. Mas fazer o que, né? Depois eu explico. Então o que ele faz? Ele controla a voltagem que o painel produz e a carga da bateria, tá? O painel ele tem uma tensão variável de 27 a 37 volts, tá? Dependendo da incidência solar. Quanto mais sol, mais voltagem. Eu não posso pegar esses 37 volts, por exemplo, e jogar direto na bateria, senão eu vou estourar ela e vou estourar o painel. Então esse controlador de carga faz essa administração dessa voltagem. Ele converte esses 27, 30, 35 volts que entram aqui através dos conectores que vêm lá do painel solar e ele converte em carga para a bateria. Ele é um carregador inteligente também, esse dispositivo. Ele manda só a carga que a bateria precisa, tá? Então entra aqui, entra nesses dois conectores, o painel. Aqui ele vai para a bateria e da bateria do próprio controlador eu vou ligar minha carga. Por exemplo, as lâmpadas do meu trailer, ou a geladeira, ou tudo que é consumido no trailer, tá? Sai por aqui. Então, quando eu faço essa instalação dessa forma, eu tenho uma leitura mais completa do meu carregador, do meu controlador. Porque daí ele vai me mostrar o quê? Ele vai me mostrar aqui em cima quanto está carregando. Aqui no meio, qual é a carga da bateria, a tensão, por exemplo, agora ela está em 13,1 volts. E aqui nesse outro mostrador ele vai me dizer quanto eu estou gastando dessa bateria que está carregada. Aqui agora ele fica variando, ele está em 78% da carga da bateria, tá? Esses mostradores eles ficam variando. Por exemplo, o inicial aqui ele mostra quanto está carregando e a temperatura da bateria se eu colocar um sensor. Tem um borne aqui num canto aqui para colocar um sensor, tá? Esse outro aqui ele mostra quanto está gastando e quanto ainda tem em porcentagem de carga. Agora está com 78% as minhas baterias, tá? Aqui está mostrando 0A que está carregando, porque na verdade esse display ele não é tão preciso. Por isso eu coloquei esse outro mostrador aqui. Então esse aqui ele está me mostrando, ó, que está carregando, está com 13.12 ali, né? Lá estava 13.1, lembra? 13.1, 2, 13.12 é praticamente a mesma coisa. E aqui a corrente, que é de 0,94 ampere, é quase 1 ampere. Então quando está menos de 1 ampere, o controlador de carga não mostra. No display de baixo, eu estou mostrando quanto eu estou gastando. Agora, nesse momento, eu estou gastando isso aqui, 1,73. Isso daqui é o consumo do meu inversor. Ele ligado, sem nada conectado nele, já consome isso aí. Isso aí é o consumo de perda dele, né? Um tipo de inversor de onda senoidal pura. E ele dá conta de ligar o ar-condicionado, dá conta de ligar toda a iluminação, a geladeira que fica direto, né, ligada. Ele dá conta legal porque ele tem uma potência grande, beleza? As baterias, como eu expliquei, o carregador vai mandar para as baterias. No meu caso aqui, eu quis investir um pouco mais em bateria para não ficar na mão, tá? Então eu tenho, essa aqui é 200 ampere de gel. Essa bateria é pesada, 50 kg cada uma. Então eu tenho duas, eu tenho essa daqui e tenho aquela lá. E ainda tenho uma estacionária aqui, Delco Freedom, de 115 ampere. Outro dispositivo importante é o carregador de bateria, tá? Em algum momento você vai precisar de um carregador de bateria.
E para que a sua bateria tenha uma durabilidade melhor, você precisa disso aqui, ó, de um carregador inteligente. Tá? Esse carregador aqui eu comprei também pelo AliExpress, faz bastante tempo, paguei alguma coisa em torno de R$ 500. Mas hoje já existem carregadores disponíveis aí. Eu vi na loja do mecânico, por exemplo, tem um carregador da Usina, que é um carregador inteligente também, está R$ 450. É um carregador de 60 ampere e ele vai fazer exatamente o que esse aqui faz. Tá? Depois eu dou uma explicadinha aí sobre como funcionam esses carregadores aí também. Muito bem. Vou tentar dar uma explicada mais ou menos como que funcionam os equipamentos, né? E focar um pouquinho mais no painel solar. Mas primeiro eu vou falar dos equipamentos que a gente tem ali. O que a gente precisa para montar o sistema elétrico de um trailer, né? Em primeiro lugar, as baterias. Bateria não pode ser bateria automotiva, tá pessoal? A bateria automotiva, ela é feita para carro. Ela é feita para aguentar o tranco de quando você liga o carro. A bateria estacionária, que é a bateria ideal para esse tipo de equipamento, para o trailer, é a mesma que usa em telecomunicações, aí, ela tem um sistema onde ela descarrega mais lentamente. Então, você tem um consumo constante, sem consumo de pico, e ela vai descarregando lentamente. A bateria de carro ela só tem força para partida. A partir do momento que você ligou o carro, ele está girando o motor, ele já volta a carregar. Então não existe motivo para que a bateria automotiva tenha essa característica de descarregamento mais lento. Ela precisa ter força para aguentar o tranco quando vai ligar. Beleza? Bateria basicamente é isso aí. Bateria para trailer tem que ser bateria estacionária ou bateria de gel. Tá? O inversor de bateria, no caso o inversor que é aquele que converte de 12 volts, ele transforma em 220 volts ou em 110, dependendo da necessidade da pessoa. No meu caso aqui, o meu inversor é para 220 volts, porque todos os meus eletrodomésticos são 220 volts. Tá? Esse inversor vai depender do tipo de eletrodoméstico que você vai precisar. O meu aqui eu coloquei um bem reforçado, ele tem 2.500 watts de potência com 5.000 de pico. O que quer dizer isso? Quando eu ligo, por exemplo, o ar-condicionado, na hora que ele liga, ele dá um pico. E esse pico ele tem que estar dentro do que o inversor vai aguentar. Como eu sei que o pico de um ar-condicionado ele gera em torno de 2.500 até 3.000 watts, eu coloquei um de 2.500 constante com um pico de 5.000. Mas vai depender de cada um, né? Cada um vai ter que dimensionar. Alguns trailers ou as combis principalmente, o pessoal não tem ar-condicionado dentro, então não precisa de um inversor desse tamanho, até porque um inversor desse é caro. Um inversor de 2.500 watts desse aí com pico de 5.000, na época, 2 anos atrás, eu já paguei R$ 1.200, isso porque eu comprei da China pelo AliExpress, tá? Quem for comprar aqui no Brasil, na época eu tinha visto e estava quase 3.000. Hoje um inversor desse aí aqui no Brasil de 5.000 watts de pico, ele está aí beirando os R$ 5.000. Então, tem que se analisar, né, gente? Talvez seja interessante comprar um pequenininho de 1.000 watts só para ligar notebook, celular e coisinha, um ventiladorzinho pequenininho, e em vez de gastar uma grana violenta no inversor, converter a sua geladeira para 12 volts, que você vai acabar gerando uma outra economia, e eu já vou explicar sobre isso, tá? Para manter essas baterias carregadas, nós temos 3 fontes de energia. Nós temos o painel solar, que pode manter uma parte dessa carga. Nós temos o carregador de bateria, que para quando a gente está acampado ou está em algum lugar que tem fornecimento de energia, poder ficar carregando. E existe uma outra possibilidade, que é carregar com o próprio carro. O próprio motor do carro ficar carregando essa bateria. Só que a gente não vai ligar direto lá no motor do carro, tá? Quer dizer, até dá para fazer, mas tem que se ter um cuidado. No mínimo, tem que se instalar lá no carro um relé, que quando você ligue o carro, depois que o carro está ligado, ele vai ligar esse relé para manter essas baterias, tá? Para ajudar a carregar. Mas o correto mesmo é instalar no veículo um divisor de carga. O divisor de carga, ele vem do alternador, ele faz como se fosse uma triangulação, ele faz um Y, é um T para a bateria. Só que elas não vão ficar ligadas junto. Esse dispositivo divisor de carga,
ele vai fazer o quê? Ele vai carregar a bateria do carro e quando ela estiver carregada, ele vai mandar o excedente para a bateria da casa. Ou seja, elas não são interligadas. Então, quando o carro for dar a partida, ele não vai pegar a energia daqui da casa, ele vai pegar só a energia do carro. Beleza? Divisor de... eu não tenho nem certeza se o nome é divisor de carga. Mas eu acho que é isso aí, tá, gente? Eu consultei aí, procurei pelo Mercado Livre e encontrei aí em torno de 350 a 500 reais, tá? Então, para um quebra-galho dá realmente para chegar num eletricista e pedir para ele instalar um relé para quando você ligar o carro, depois que o carro está ligado, o motor está girando, ele liga o carregador lá para a bateria do motorhome. Seria um método mais barato de manter essas baterias carregadas. Assim, você, quando está em deslocamento, já vai mantendo ela carregada e só vai precisar utilizar da bateria da casa quando você realmente estiver parado. Tá? A outra opção é o carregador, tá, gente? O carregador, aquele que eu mostrei ali para vocês, ele é um carregador inteligente, tá? Carregador inteligente, ele tem um microcontrolador dentro dele que monitora a bateria para não carregar ela incorretamente, não estragar a bateria, tá, gente? Isso é muito importante. Não vão usar esses carregadores aí comum, porque o carregador comum, ele não é que ele danifica, mas ele vai a longo prazo diminuir a vida útil da sua bateria, tá? Agora eu quero falar sobre, focar um pouco sobre o painel solar, tá? E sobre o controlador de carga. Para dar uma desmistificada, né, dar uma esclarecida em como funciona isso daí, tá, gente? Em primeiro lugar, o painel solar vai depender do veículo, tá, gente? Do que se quer carregar. Mas, de cara, para uma geladeira, já precisa de um de 330 watts, no mínimo, tá? Por quê? Porque um painel solar de 330 watts, ele vai acumular durante um dia de sol, no máximo 55 amperes. Tá? É o que ele vai acumular num dia de sol. A geladeira, o frigobar, se ele estiver ligado no máximo, ele vai consumir uns 90 amperes num dia. Então esse painel solar ele vai ajudar a manter essa bateria. Ele não vai eternizar ela, não vai ser autossuficiente. Para que seja autossuficiente, teria que colocar dois painéis. Tá? Dois painéis, nós vamos 55 amperes cada um, nós vamos gerar 110 amperes de acúmulo de carga na bateria e 24 horas a geladeira, que é o que mais consome, vai consumir aí em torno de 90. Claro, eu estou falando de ligar ela no máximo. Se a gente quiser só uma geladeira para não ter nada no congelador, só ser um refrigerador e não ter nada congelado, que ela não precise ficar congelada, nós colocamos ela no médio ou baixo, ela não vai formar o gelo, mas ela vai manter os alimentos numa temperatura baixa ali, leite, presunto, queijo, esses alimentos que são perecíveis, mas vai dar um consumo bem menor de energia. Então, daí um painel é suficiente, tá? Acredito que seja suficiente. Claro que a gente tem que ter sol. Mas, no meu caso aqui, eu vou montar com dois painéis. Vou colocar dois painéis, com aquele monte de bateria que eu tenho ali, eu vou conseguir quase que uma autossuficiência, desde que haja bastante sol. Sobre o custo disso tudo, tá? Um painel de 330 watts ele está R$ 750 em média. Tá? Então, para fazer um kit mínimo aí de um painel, um controlador de carga e uma bateria de 200 amperes de gel, a gente vai gastar milão na bateria, 750 mais ou menos no painel. E se usar um controladorzinho desse sem vergonhinha que eu tenho ali, vai gastar uns 250 reais. Então, R$2.000 vai matar a charada aí. Vamos botar mais uns 200 reais aí de frete e fio, alguma coisa de fio conector, né? Que vai ali para ligar ele, tá, gente? Então aí a gente vai ter um custo mínimo de R$2.200 para instalar esse kit básico aí, tá? Então, lembra que eu tinha falado sobre o MPPT, que estava escrito ali naquele controlador de carga? É o seguinte, o controlador de carga existem dois tipos, tá? O sistema MPPT, que é melhor,
tem maior eficiência e o sistema PWM. O sistema PWM já está caindo em desuso porque ele não tem um aproveitamento tão bom da energia gerada pelo painel quanto tem o sistema MPPT. Acontece que aquele ali que eu comprei, no título estava controlador de carga MPPT 40, que seria o de 40 A. Só que os chinês malandro colocaram o nome dele. Aí lá nas descrições, quando eu recebi, eu olhei assim, pô, isso aqui não é MPPT, porque o MPPT é maior, é mais pesado. Aí eu olhei lá nas descrições, lá nas entrelinhas, estava lá marcado modelo MPPT não sei o que, sistema de carga, PWM. Caí na conversa do China, tá? Então quando vocês forem comprar, se forem comprar, eu indico sempre comprar no site da Minha Casa Solar. Tá? Lá onde tem os painéis de confiança, tem o pessoal do chat ali que dá atenção. E eles têm lá o sistema, se eles te venderem um MPPT, ele vai ser um MPPT. Por isso que eu disse, aquele valor de 2.200 para colocar um kit vai ser com um controlador de carga daquele ali. Quem quiser ter mais eficiência, mais rendimento, e aí esse 10 ampere por hora, que vai dar aí 55 ampere no dia, ele pode aumentar por conta da eficiência desse controlador. Beleza, pessoal? Nesse vídeo especificamente, eu só estou falando, né, para vocês terem uma ideia de custo e de rendimento, tá? Principalmente do painel solar, para vocês poderem calcular e decidir quanto vão querer investir nos seus equipamentos aí, tá, gente? O painel solar ele é uma coisa bastante interessante, ele é um complemento, mas ele não é milagroso, ele não vai te salvar e te dar energia eterna. Tá? A gente vai ter situações que vai pegar uma semana inteira de chuva aí, né? E aí o painel solar não serve de nada, ele não carrega praticamente nada, é 1, 2 ampere e olha lá. Tá, gente? Então tem que ter isso em mente. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu quero fazer a instalação em si. E aí eu vou mostrar como ligar as baterias, como fazer essas conexões todas, o inversor. A parte elétrica da casa é parecida com a elétrica residencial, né? A parte de 220. E a parte de 12 volts é parecida com a elétrica de carro. Tem que ter só um cuidado ali com as conexões para não haver nenhum risco de mau contato, né? E basicamente isso aí. Também vou instalar esse painelzinho aqui, que é o painel que eu comprei para fazer as ligações aqui, o controle do trailer em si, né? Então eu vou ligar aqui a bomba d'água, as tomadas, o inversor, o carregador e tudo mais. Aqui eu vou acionar tudo por esse painel. Beleza, pessoal? Então tá aqui. Quando for instalar também eu vou mostrar toda essa parte aí, tá? Acho que é isso aí, né? Não tem mais o que falar muito sobre esse assunto. Eu quero agradecer a todos por terem assistido. Eu peço que compartilhem o vídeo com seus amigos. E vou me despedindo, deixando um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.